O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, o Caldo de Cultura está na 6ª edição do Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba. Uma ideia que começou em 2012 para consolidar a produção cinematográfica na cidade e que ganhou forma e força. O Caldo de Cultura está no ar. O Olhar de Cinema é um festival de cinema independente. Só em 2016 foram exibidos mais de 100 filmes e cerca de 18 mil pessoas passaram pelas salas de cinema. O tema da edição deste ano é o papel do cinema como uma ferramenta de sensibilização e resistência na sociedade. Para nós foi muito instigante essa possibilidade de trazer algumas dessas discussões que estão em pauta hoje na sociedade para dentro do cinema. Então, esse ano, colocar a cidade, colocar as questões da cidade, as questões do país dentro do cinema e aproveitando a possibilidade de a gente exibir filmes do mundo inteiro. E que a gente percebe que várias dessas questões são discutidas no mundo, não só aqui no Brasil, mas vários países do mundo têm questões a serem discutidas e tal. Então essa foi uma grande proposta de estar conectado com o nosso momento atual, né? De alguma forma estar conectado e não ser algo que a gente se exima dessas discussões que a gente acha que o cinema, de uma maneira geral, não faz muito sentido se ele ficar só em outro campo de discussão, né? E um dos coletivos que veio mostrar esta possibilidade é o Elviras, um grupo de mulheres críticas de cinema. O nome vem da primeira mulher no Brasil a escrever sobre a imagem em movimento, Elvira Gama. Foi em uma coluna no Jornal do Brasil entre 1894 e 1895. Então ela virou a nossa patrona. A ideia é estimular a representatividade feminina na crítica. Tem muitas mulheres pensando sobre cinema, refletindo sobre cinema, escrevendo, mas elas não são suficientemente conhecidas. Então o Elviras foi criado para dar visibilidade a essas pessoas. Quando o assunto é cinema, as mulheres têm um grande espaço nas telas e pouco fora delas. Nas críticas da sétima arte, acaba que o público masculino é privilegiado e poucas mulheres entram nesta roda. Diante deste cenário é que surgiu o coletivo Elviras. Essa coisa de ter a força das mulheres juntas, terem uma pauta, de ter mais mulheres, não só críticas, escrevendo em veículos, mas também participando de festivais e de curadorias e de júris. Então isso é importante, nessa junção. Com o coletivo, a ideia é discutir a questão da inserção da mulher neste segmento e trabalhar em medidas que promovam a crítica feminina. Inclusive, as Elviras ganharam um espaço no Olhar de Cinema. Aqui no Olhar de Cinema, nessa edição, toda a curadoria de curtas-metragens foi feita por 3 mulheres, né? A Marisa Merlo, a Carla Italiano e eu. E a gente discutiu isso muito durante o próprio processo de curadoria, de pensar esses filmes, o quanto a gente estava, não porque éramos mulheres, mas porque estávamos atentas a essas subrepresentações, o quão era importante a gente pensar isso na escolha dos filmes que iriam passar aqui. E é importante pensar isso sempre. Bacana, né? Se você quiser conhecer mais, é só acessar no Facebook Coletivo Elviras. E durante 9 dias foram exibidos mais de 125 filmes, além de workshops, palestras, oficinas e também o lançamento do livro Bernadette 80. Caldo de Cultura conversa agora então com Orlando Margarido, que é um dos organizadores do livro. Bom, Orlando, por que então falar do Bernadette? Bom, é um dos nossos críticos mais importantes e influentes, né, especialmente por ser um teórico que teve
preferência absoluta para estudar o cinema brasileiro, num período que ele estava muito efervescente, né, especialmente a época do cinema novo, anos 60. Ele se debruçou, estudou conforme o cinema, né, estava sendo produzido, estava acontecendo, né, porque uma das características dele não é apenas se distanciar e ver, assistir aos filmes de forma independente. Ele gosta de trocar, ele gostava de trocar ideias com os diretores, com os realizadores, né? E com isso ele construía o seu pensamento, né? Que foi digamos, o primeiro a ter uma contextualização desse período, anos 60, cinema novo, naquele momento, quer dizer, muito próximo, né? Outros teóricos preferiram se distanciar um pouco, fazer uma leitura com alguma distância no tempo. Ele não, ele quis estudar esse período nessa época e também outros momentos, né? O nascimento do cinema no Brasil, e sempre continuou até no período dos anos 90, continuou pensando, refletindo sobre o cinema que estava sendo feito. E num determinado momento ele achou que já bastava de teoria, ele se distanciou e passou a ser ator, né? Então essa é outra grande capacidade do Bernadette, de se reinventar, né? Sempre. Muitos dizem que ele foi um dos maiores críticos do país e que, inclusive, a contribuição dele foi essencial para que o cinema continuasse existindo no país. É isso mesmo? Não, sem dúvida. Eu acho que, a priori, todo estudo teórico, toda a crítica tem papel fundamental, né, numa troca entre produção e pensamento, né? Sem dúvida, mas esse fator, no caso do Bernadette, é preponderante, porque, como eu disse antes, ele gostava de estar junto com os realizadores. Ele sempre gostou de estar trocando ideias, sempre muito próximo, né? Isso não quer dizer que seja mais meritório ou menos meritório se outros não fazem a mesma coisa, mas é apenas uma postura diferente. E no caso dele, contribuiu que a obra dele ficasse realmente mais viva, né? Ainda influenciando, formando gerações, e o nosso livro mesmo, em grande parte, é resultado disso, na medida em que você tem alunos, pessoas que se formaram com ele ele também foi um professor, que se formaram com ele na graduação, na pós-graduação, escrevem no livro, e a última orientanda dele na Universidade de São Paulo, a Ivonete Pinto, é uma das organizadoras, né? O texto dela no livro reflete justamente sobre esse período de convivência com ele na academia. Bom, Bernadette, uma parceria com o Glauber Rocha, que fica muito evidente também dentro do trabalho dele. Sim, inclusive é uma parceria mais em termos mais de troca de ideias, de pensamento, mas o Bernadette nunca se negou a um corpo a corpo, a um cara a cara com os cineastas, de discutir, e eles tiveram brigas homéricas, né? Criaram uma rivalidade. Hoje em dia a gente sabe que mais que folclórica do que propriamente muito séria, assim, mas enfim, a troca de ideias entre eles sempre foi notável, como outros realizadores também do cinema novo, do dito cinema marginal, né? Enfim, então, houve sempre essa ideia de uma influência ali, quase que na hora de filmar, né? E como que foi para organizar esse material, esse livro? Nós partimos, o livro é da Abracine, a nossa entidade brasileira de críticos de cinema, é o segundo livro que nós editamos. A ideia era buscar estudiosos, jornalistas, críticos e os diretores com quem ele tem trabalhado para escreverem textos inéditos, né? Então nós criamos esses 3 segmentos: a pesquisa, a crítica. Ele foi um crítico atuante lá também pelos
anos 50, final dos anos 50, 60, no jornal Estado de São Paulo, eminentemente, outros veículos também, mas ali foi onde ele construiu a maior parte do seu pensamento crítico e por fim, os diretores com que ele trabalha como ator. Então, esses 3 eixos eu acho que tentam fechar, porque, como a gente vê, o Bernardet é um múltiplo, né? É uma figura de múltiplos aspectos. A gente pode sempre esperar uma nova vertente, mas a gente acha que essas 3 vertentes fecham bem o pensamento, a carreira, a trajetória dele no Brasil. Muito obrigada. Agora a gente muda um pouquinho de assunto. Uma exposição beneficente remonta a trajetória da artista Efigênia Rolim. Acompanhe na reportagem. Efigênia Rolim nasceu mineira, mas foi a capital do Paraná que ganhou de vez seu coração desde que aqui chegou, ainda em 1971. Conhecida como rainha do papel de bala, Efigênia usa as miudezas do nosso dia a dia em suas obras. Tudo aquilo que é considerado lixo se transforma em arte ao passar por suas mãos. A Efigênia me ensinou que não tem tempo para ser artista, porque ela é uma artista que a gente pode dizer tardia, que ela começou a história dela como artista, né? Enfim, ela assumiu mesmo as rédeas como artista com 60 anos. Então, eu vejo que isso é um grande aprendizado. E também outro grande aprendizado é a gente não perder o lúdico da vida. Agora, aos 86 anos, passa por um problema de saúde. Os pulmões, que aprenderam a respirar arte, não estão mais funcionando como antigamente. Para auxiliar com os gastos no tratamento médico, ela teve suas obras expostas no último sábado. A ideia da exposição beneficente veio de uma estudante de artes, a Lisa. Ela conheceu Efigênia ainda no primeiro ano de faculdade e desde então estuda suas obras. Efigênia será inclusive tema do trabalho de conclusão de curso da Lisa. Na exposição, havia cerca de 100 peças entre quadros, esculturas, desenhos e os tradicionais cavalinhos de Efigênia. O valor arrecadado com a venda dos itens será doado integralmente para a artista. Para todo mundo nesse país, a gente está vivendo um momento bem difícil, eu acho, econômico, político, e isso me fez pensar na Efigênia, né? Se está bem difícil para a gente, imagine para uma senhora de 86 anos, artista, né? Então foi isso que me moveu. Apesar de sua saúde frágil, Efigênia não consegue deixar de lado sua intensidade e alegria em viver. A artista continua contando suas histórias do mesmo jeitinho, sorridente e animada. E depois do intervalo, o Caldo de Cultura continua aqui no Festival Olhar de Cinema. Não saia daí, o Caldo de Cultura volta já. Caldo de Cultura está de volta hoje na 6ª edição do Festival Olhar de Cinema, acompanhando as novidades do cinema independente. Mas antes, você vai conhecer um projeto da Universidade Federal do Paraná que une cinema e dança. Sala cheia de arte, cinema e dança, vídeo e movimento. E foram esses interesses que trouxeram a professora de Educação Física, Ana Paula, até o projeto de extensão A Reapresentação do Corpo e da Dança no Cinema e no Audiovisual. A gente trabalha tanto com diversos públicos, mas não sabe como que isso foi criado lá atrás, como que nasceu essa história da dança dentro do cinema, dentro do audiovisual. A ideia do projeto é estudar a dança nas telonas. Desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, juntamente com a Unidade de Dança da Universidade, o curso tem 75 alunos de várias áreas da UFPR e também da comunidade externa. Uma questão da representação do corpo na dança, no cinema e no audiovisual. Ampliar o nosso repertório, muitas vezes a gente diz que conhece filmes de dança, já viu clipes de dança, mas não refletiu sobre isso, sobre o impacto. Qual é o papel de uma representação de um corpo feminino
num musical hollywoodiano que tanto expôs aquele corpo quase desnudo, ali um corpo objeto, um corpo de um modelo padronizado. Qual o impacto disso depois num cinema moderno? As quartas-feiras do prédio histórico da UFPR já tem agenda confirmada para o curso. A maioria das aulas são práticas, mas isso não quer dizer que a teoria não esteja presente. Tudo isso para formar o estudante. Alguns vieram nos perguntar se eles iam aprender a dançar como se dança no musical hollywoodiano, por exemplo. E até você explicar que não, nós vamos refletir, vamos observar o primeiro cinema, o cinema silencioso, a representação do corpo ali, já em movimento. O cinema já nasce buscando imagens estáticas que se transformassem em movimento. A Potira é dançarina e estuda produção cênica. Ela gosta de criar coreografias e se interessou pelo curso por unir diversas expressões artísticas. Eu sou dançarina e eu gosto de coreografar e de vincular todos os meus estudos da arte com a dança, que é a principal, que eu acho, para mim. Então, eu achei um meio de colocar junto com o que eu já estou fazendo na UFPR, com isso aqui, que é uma extensão. Seja fora ou dentro das telas, o movimento cativa e une as pessoas. É a arte inspirando e formando na UFPR. Foi com certeza a maior edição que a gente fez até hoje e é legal porque ano a ano a gente pode falar que essa foi a maior, a mais pungente, a que o público vê mais em peso pela quantidade de salas que a gente tem. Hoje em dia, o Olhar de Cinema é um dos maiores festivais em quantidade de sala, em quantidade de público, em quantidade de filmes exibidos, em quantidade de filmes internacionais exibidos e quantidade de convidados nacionais e internacionais que vêm para o evento, já é com certeza entre os 3 maiores do Brasil em todos esses quesitos, assim, e que é muito legal para nós, porque a gente começou um festival só com uma ideia de exibir alguns filmes. E ano a ano ele foi crescendo e foi se tornando referência e foi se tornando um festival super importante dentro do cenário de festivais de cinema brasileiro, no Brasil, né? Não cinema brasileiro, mas cinema no Brasil. E um dos seminários trouxe uma mesa crítica sobre o papel dos vloggers como ferramenta no cinema. Entre as participantes estava a vlogueira Luli Klassen e o Caldo de Cultura bateu um papo com ela. Bom, Luísa, queria saber primeiro por que você resolveu criar o canal, né? Que num primeiro momento falava mais sobre a parte feminina e tal e caminhou para o cinema. Ai, primeiro de tudo, pode me chamar de Luli. Bom, quando eu comecei meu canal, eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer, do que era o YouTube como profissão mesmo, sabe? Eu nem assistia outros YouTubers, então eu fui fazendo assim no instinto. E conforme o tempo foi passando, eu fui colocando minha paixão por cinema ali no canal e tal, e foi lá por 2013 que eu resolvi abandonar esses temas mais femininos, mais cotidianos, para focar só em cinema e cultura, e foi aí que o meu canal começou a profissionalizar, sabe? As empresas entenderam qual que era o meu objetivo no YouTube, para que eu vim, né? Então elas começaram a me chamar mais para coisas relacionadas à cultura. E por isso que eu meio que tive que tomar essa decisão entre largar os vídeos que davam mais visualização, mas não eram o que eu gostava realmente, e os vídeos de cinema que sempre deram menos visualização, mas eram o que o público mais respondia positivamente, que eu tinha muita paixão de fazer os roteiros, sabe? Então foi bem natural essa decisão. Bom, e dentro do festival você vem participar de uma mesa crítica de vloggers, né? O porquê disso? O que vocês vão debater aqui? A gente se encontrou ontem para bater um papo preliminar. Já senti que fiz 3 amigos para a vida, porque a gente tem muita coisa em comum e é muito legal essa coisa assim da gente encontrar pessoas que têm o mesmo interesse. Eu acho que inclusive quem for assistir vai gostar por causa disso. E a gente vai falar um pouco sobre como mudou a linguagem do YouTube em relação a vlog, como o nicho de cinema deu um boom recentemente, e é ótimo. E é tipo totalmente diferente do que a gente via na televisão. Porque se você está assistindo um canal, você não está assistindo o outro. No YouTube não, você indica um e outro faz collab, então um ajuda o outro, né? Se um canal de cinema cresce, todos os outros acabam crescendo também. As collabs que eu faço é de 5 filmes. Só que, cara, o Audiovisuando é um canal que tem muito a oferecer em termos de cinema. Eu resolvi fazer essa collab diferente porque muita gente pergunta sobre equipamento, tipo, que câmera você usa?
news e tal. Então já fala um pouco disso e também sobre como a gente é visto, né, pelas distribuidoras ou pelos próprios diretores, produtores, né? Porque às vezes as pessoas ainda têm essa ideia de que a gente é só um adolescente no quarto com uma câmera, sabe? Mas às vezes tem uma produção maior. E no meu caso, eu sou formada em cinema, então às vezes eu dou essa carteirada, assim, né? Porque a gente sabe que o YouTube também é um meio muito machista. O meio de cinema também porque a gente estava inclusive falando isso ontem, que as pessoas acreditavam que não tinha muita crítica à mulher. Mas elas existem, né? Então é legal que a gente também está fazendo esse barulho dentro do YouTube. Então a gente está aqui para ficar, gente. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, que há um tempo atrás a gente via, né? Algumas pessoas viam, aliás, a internet como inimiga do cinema. Mas não é assim, né? Os tempos mudaram. Pois é, eu acho que essa visão mudou bastante. E hoje em dia a gente tem empresas de serviço on demand, de filmes e séries, que facilitaram o acesso das pessoas às obras audiovisuais. E, às vezes, elas também têm acesso a uma linguagem cinematográfica que elas não teriam de outra maneira. Especialmente porque o consumo de séries aumentou muito, sabe? Então, eu acho que hoje em dia a gente está vendo a internet se unindo junto com a distribuição. E tem gente que não tem dinheiro para distribuir o filme no cinema. Mas se você consegue fazer um esquema de locação ou crowdfunding, aí você consegue viabilizar o seu filme, né? Então a internet é uma ferramenta. Eu acho que, assim como muitas invenções da humanidade, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas a gente está descobrindo várias coisas positivas para a gente fazer e alimentar o cinema, fazer com que cresça, sabe? A gente tem até os filmes de Hollywood que estão apostando em conteúdos alternativos para a internet, para criar um hype, para fazer as pessoas irem assistir e tal. Então, eu acho que a criatividade é a arma, assim, para a gente começar a usar essa invenção internet. E democratizando o acesso, até os grandes clássicos do cinema. Exatamente, eu tenho meus vídeos de clássicos obrigatórios e a Joyce também, que vai estar na mesa comigo, ela fala de filmes clássicos. Isso é muito legal, porque é um resgate histórico também, né? A gente teve muitos problemas assim no começo do século XX com a preservação dos filmes, porque o material que é feito o filme ele é muito inflamável, então teve muitos incêndios que destruíram filmes que a gente nunca mais vai ver. Então, de certa forma, essa preservação física, ela já é um pouco mais palpável, né? Porque a gente tem várias mídias e tudo está meio que na nuvem, né? Então, se você perder o seu filme aqui, vai ter outra pessoa que tem lá, né? Se você deleta o seu vídeo do YouTube, outra pessoa já fez o download e vai subir. Mas, no caso da preservação que a gente tem agora, é uma preservação de memória mesmo, sabe? São obrigatórios pelo fato de que eles acrescentam tanto para a história do cinema e para a bagagem cultural sua mesmo. Quando você assistir um outro filme, você vai saber que aquilo ali foi inspirado em outro, sabe? Então, os clássicos obrigatórios são obrigatórios só por isso, não é? Conforme as gerações vão mudando, os filmes antigos vão sendo esquecidos. E muitas vezes é importante que as pessoas mais jovens conheçam esses filmes antigos. Eu sempre falava isso, que a faculdade é importante e a aula de história do cinema é importante, porque às vezes você tem um roteiro, você acha que é muito genial, vai lá e faz, e daí você descobre que outras pessoas já fizeram isso antes, sabe? Então você tem que aprender o que já fizeram para mastigar aquilo e fazer uma coisa mais avançada ou mais elaborada que aquilo, né? Então acho que é por isso, assim, a gente gosta de estimular que as pessoas vejam não só os filmes novos, mas os filmes velhos também. Eles são muito importantes para a linguagem cinematográfica. Tá certo, Luli. Muito obrigada, muito sucesso aí nessa carreira, viu? Muito obrigada. Conheça o meu canal do YouTube, gente. Venham assistir o Olhar de Cinema. Já a Mostra Foco destacou o trabalho da realizadora tailandesa Anosha. Ela é considerada um dos grandes nomes do cinema contemporâneo. It's my first time in Brazil. I have not really seen much outside the festival, but from what I've seen, it's a nice place. You know, I can walk and people are nice and friendly. I think memory is a form of resistance. Yeah, even though they're two words, but they're essentially it can be one word, because if you still remember something, it means that something is not dead, it's still alive. And so I do see it as it being a resistance. I never had such a program where almost all my work have been exhibited in just one program. So I feel
Yeah, it's a great experience for me to meet the audience and to exchange the point of view and also to discuss my work. And also I think it can help me, it can inform me on my future work. What does cinema represent for you? I don't have an answer to that. I'm still searching, and I think it's good that way. I hope the answer won't come anytime soon, because if it did, I think I would stop making films. Caldo de Cultura desta semana fica por aqui, mas nas nossas redes sociais você fica por dentro de tudo que acontece na UFPR TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!